2 Pedro, capítulo 1, versículo 3. Pelo poder de Deus, nos foram concedidas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Por meio delas, Ele nos concedeu as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vocês se tornem coparticipantes da natureza divina, tendo escapado da corrupção das paixões que há no mundo. Por causa disso, concentrando todos os seus esforços em a fé em que vocês têm a virtude, o conhecimento, ao conhecimento o domínio próprio, ao domínio próprio a perseverança a piedade a fraternidade o amor. Verso 8. Porque essas qualidades, estando presentes e aumentando cada vez mais, farão com que vocês não sejam nem inativos, nem infrutíferos no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele que não tem estas coisas é cego, vendo só o que está perto, e se esqueceu da purificação dos seus antigos pecados. Por isso, irmãos, procurem com empenho cada vez maior confirmar a vocação e a eleição de vocês, porque fazendo assim, vocês jamais tropeçarão, pois desta maneira é que lhes serás amplamente supridas as entradas do reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Primeira é 2 Pedro 1. 2 Pedro 1, do 3 ao 11. Pai, muito obrigado, Deus, pela Tua palavra. Pai, obrigado porque o Senhor é Deus maravilhoso, o Senhor é Deus misericordioso, o Senhor é Deus de graça, o Senhor é Deus que tem nos conduzido em triunfo. Pai, que o Teu Espírito Santo tenha liberdade de fazer, de falar, de nos ensinar. Pai, nós pedimos ao Senhor aqui, Pai, a Tua direção, seja, Deus, a Tua capacitação, seja a Tua revelação sobre nós, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Versículo 3. Só um minuto. Ana, você precisa ficar quieta agora, tá bom? Eu vou do lado da tia Renata. Queridos, eu estou preparando o boletim do mês de junho, embora a gente já esteja chegando no meio do mês, e eu estava fazendo a mensagem pastoral do boletim, e eu fui fazer uma reflexão das últimas mensagens de quinta-feira. E eu não tenho essa mensagem do boletim pronta ainda, mas eu queria compartilhar um pouco daquilo que a gente tem falado aqui quinta-feira. Por que isso? Porque parece redundante com a mensagem, aquilo que o Senhor colocou no meu coração para essa noite. Eu começo assim, ainda é um draft, então se tiver mudança é normal. Fala, Espírito Santo. O Senhor tem se revelado de maneira maravilhosa. O Espírito Santo tem nos direcionado nos nossos cultos de quinta-feira com muita graça e favor. Veja, 2 pontos. Mensagem de quinta-feira passada, 2 Pedro 1, do versículo 3, que aliás que é hoje, né? Desculpa.
O Cristo revelado em nós é o título da mensagem hoje. Deus já nos concedeu todas as coisas que nos conduzem à vida, de forma a sermos piedosos, externando, revelando a glória e virtude, excelência de Cristo. Na quinta passada, Mateus 11, 28, 30, venham a mim. Há um estado constante de lutas e desafios na nossa caminhada cristã. Jesus nos chama a estar com Ele no mesmo jugo, lado a lado, fazendo o que Ele faz, pensando como Ele pensa, sabedores que somos, sal da terra, luz do mundo. Mas e nossos problemas? Isto é com Ele. Ele é Deus e continuará fazendo infinitamente mais, acima de tudo que pensamos e cremos. Na quinta atrasada, 2 Coríntios 12, 7 a 10, para que repouse o poder de Cristo em nós. A vida do apóstolo Paulo não foi diferente da nossa. Há um espinho na carne, algo que precisamos identificar. Há traumas, fraquezas, pecados. Não sabemos, mas também há uma vontade ardente de realizar a vontade de Deus. Há uma graça que não remove espinhos, nem com 3 orações, mas há uma graça que basta. Há uma mente transformada, capaz de olhar para trás e reconhecer a transformação e as revelações do Senhor. Tem que haver entendimento. Foram as 3 últimas mensagens de quinta-feira, e eu confesso para vocês, eu não tenho o hábito de fazer uma leitura do culto passado para preparar a mensagem do culto seguinte. Eu não tenho esse hábito. E eu, preparando a mensagem do boletim, eu fui fazer essa reflexão. Então eu comentei aqui 2 cultos passados e o que eu vou estar ministrando hoje, e eu vi como era muito numa mesma linha. O versículo que nós lemos, ou a pericope, ou a parte do texto que nós extraímos para a leitura essa noite, ela nos fala aqui de uma maneira muito gostosa. Cristo, por Ele, por Deus, pelo Senhor, nos foi concedido, ou seja, é algo consumado, é algo que nós, Igreja do Senhor, já temos, que Pedro nos revela aqui: vida, piedade e resposta às promessas de Deus, segundo esse texto. Querido, quando nós falamos vida, nós precisamos pensar um pouco: o que é a vida? O que é a nossa vida? Que vida estamos tendo? Qual é a vida que o Senhor idealizou para nós? Vida é uma capacidade plena de ser. Capacidade plena de ser. Vocês concordam que eu não consigo estar na igreja e viver a mesma liberdade que eu tenho dentro da minha casa? Lá em casa eu ando com menos roupa. Lá em casa eu tenho alguns hábitos diferentes que aqui seriam estranhos, ou não? Não estou falando de pecado, próprias condições normais mesmo. Às vezes você acaba tossindo mais alto, ou até mesmo esquece, solta um arroto, opa, desculpa, escapuliu. É diferente. Em casa nós somos diferentes. Há uma liberdade, há uma condição nossa de ser, é diferente. Mas a vida em si, ela precisa ser algo que permita que quando eu esteja na igreja, há uma condição plena do meu ser, plena, corpo, alma e espírito. Estou tranquilo. Eu estou em casa, eu estou tranquilo. Há um equilíbrio, isso é vida. Eu estou no meu trabalho,
tem a pressão do trabalho, mas eu estou bem. É algo que o Senhor nos deu. O Senhor nos liberou vida, Zoe, ou Zoe no original. É algo pleno que o Senhor nos deu. Também nos deu uma piedade, uma condição de exercer compaixão ou misericórdia para com os outros. Há algo que o Senhor já nos liberou. Também promessas. Nós já temos o Espírito Santo. Nós temos uma identidade em Cristo que nos tornou filhos de Deus. Isso foi uma das promessas de Jesus. E também temos uma vida eterna em Jesus. Então, quando lemos Pedro vai falando de algo. Quando a gente faz a releitura aqui, pelo poder de Deus nos foram concedidos, ou seja, é algo consumado, foi concedido, todas as coisas que conduzem à vida e piedade, no verso 4, e também muitas preciosas e grandes promessas. É algo que o Senhor já nos deu, é algo que nós temos em Jesus. E aí, queridos, eu fico inconformado enquanto nós cristãos temos algumas dificuldades de viver essa condição plena, de ter um equilíbrio na nossa vida, corpo, alma e espírito. Eu fico inconformado quando eu não consigo realmente agir com misericórdia. Paulo fala, quando aquilo que eu quero fazer, eu acabo não fazendo, aquilo que eu queria fazer, eu acabo fazendo, o que eu não queria fazer, eu acabo fazendo. Então, ou seja, eu não posso aceitar algumas condições que eu deveria fazer e acabo não fazendo, porque eu preciso de agir com misericórdia. Há uma piedade, há algo que o Senhor colocou em nós, e tem promessas que já nos foram reveladas. Pedro coloca aqui muito claro. Ou será que falhou? Isso aqui era só para alguns. O título na minha Bíblia dessa passagem chama As Práticas das Virtudes Cristãs e os seus resultados. Opa, então, ou seja, tem algumas coisas aqui para nós, isso nos traz resultado. Há algo para nós aqui. Fazendo essa leitura, irmãos, nada é à toa. O Senhor nos deu, o Senhor nos confiou uma vida, uma piedade, e nos deu muito grandes promessas. Para que isso? Qual a condição de nós termos isso? Ou o que nós fazemos com isso? Isto é para a glória e virtude dele. O próprio Pedro nos fala, para a sua própria, vou voltar mais um pouquinho, no versículo 3 ainda, pelo pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Então nos foi concedido algo para a glória e virtude do próprio Cristo. O próprio Cristo nos deu algo para que refletisse ele. Leia-se o nosso cristianismo, o fato, a condição de eu me tornar Cristo hoje. Se eu sou cristão, é porque eu carrego as condições de Jesus em mim. A condição de glória, eu vou refletir a glória do Senhor. A glória, o que é glória? Toda a recompensa que Jesus nos deu na cruz, tudo que Jesus consumou na cruz, isso eu revelo, as virtudes dele, a glória dele, é o que Pedro está falando. O que são virtudes? Pedro nos fala aí, né? Própria glória e virtudes, excelência
de um ser, qualidade moral, disposição do indivíduo de fazer o bem. Se eu definir virtude, excelência de um ser, qualidade moral, disposição do indivíduo de fazer o bem, eu preciso revelar o Cristo, eu preciso exercer essa vida, essa piedade, essa promessa, de forma que Cristo seja exaltado, glorificado, e essa grande virtude, que é a excelência do seu ser, que é a qualidade moral que ele traz, e a disposição de sempre fazer o bem, é algo que nós revelamos. É o que Pedro escreveu aí em 2 versículos. Uma profundidade, algo profundo. E ele continua falando aí muitas coisas que nos são muito preciosas. Em 1 Pedro 2, volta um pouquinho aí, 1 Pedro 2, 9. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que os chamou das trevas para sua maravilhosa luz. Nós precisamos revelar essas virtudes. Há uma condição de mim e de você de revelar a virtude do Senhor. Vamos ler de novo? Vocês, nós, somos geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva, a fim de proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas, sua maravilhosa luz. Pedro faz esse comentário no capítulo, na primeira carta, e depois vem com muito mais detalhes, profundidade dessa condição de um Cristo revelado em nós, ou um Cristo revelado por nós. É tão interessante que a salvação, ela nos foi dada para nós de graça, para Cristo custou sangue. Mas há uma condição de eu e você, de nós buscarmos, de nós perseguirmos. Veja que o versículo continua, Por causa disso, concentrando todos os seus esforços. Então há um esforço que cada um de nós precisamos exercer. Há um esforço que cada um de nós precisamos exercer. Exercer. Para quê? O Vitor, vem aqui para frente fazendo favor. Vem aqui para frente fazendo favor. Vocês três aqui na frente já não dá muito certo. Vocês três aí atrás dessa parede aí, dessa mesa de som, fica difícil. Há uma condição de nós realmente nos esforçarmos. Esforçarmos. Há algo que Pedro nos fala aqui de fé com virtude. Ele vai falando aí no verso
5 e 6 ele vai falar isso. Fé com virtude. Veja que a gente falou que virtude é algo de Cristo que nós revelamos. Então eu preciso ter fé, acreditar em algo que eu não consigo ver e contemplar, e eu preciso pegar essas condições de Cristo, ou atributos de Cristo, e revelar. Fé com virtude, acreditar na excelência do que não se espera. Nós precisamos acreditar com fé na excelência do que não somos capazes de esperar. Há algo que o Espírito Santo vai fazer. Eu tenho fé e eu externo essa virtude. Fé com virtude. Também aí Pedro vai nos falar, eu preciso ter uma virtude com conhecimento. A palavra conhecimento, querido, a gente só consegue ir na profundidade dela quando a gente realmente vai. A Bíblia nos fala em várias passagens, e fulano conheceu fulana e gerou filhos. Conhecer quer dizer algo de profunda intimidade. Isso é o significado real da palavra conhecer. Conhecer é algo que fala de algo de intimidade, algo de uma unidade. Todos nós aqui conhecemos o Neymar? Não, a gente já ouviu falar dele. Ele é uma pessoa da mídia, ele é um jogador de futebol, mas nós não o conhecemos. Não o conhecemos. Conhecer fala de algo profundo. Profundo. Eu preciso ter as virtudes com conhecimento. Virtude, a essência do ser de Cristo, uma qualidade moral, uma disposição com conhecimento. Eu preciso conhecer o Senhor Jesus em profundo, com uma total intimidade, para que de fato eu consiga revelar as suas virtudes. Eu preciso ter conhecimento com domínio próprio. O meu conhecimento não é a nível de desfazer ou de destruir pessoas que não estão no mesmo nível. O meu domínio próprio, o meu conhecimento precisa ser com um domínio próprio. A Bíblia vai falar que o domínio próprio é fruto do Espírito Santo. Eu preciso ter um conhecimento com o Espírito Santo, com um domínio, algo que me domina, que não é uma condição minha do meu ser. Eu tenho conhecimento, eu tenho intimidade em Cristo e sou dominado pelo Espírito Santo. Eu vivo no Espírito, eu não faço o que eu quero, eu faço aquilo que o Espírito Santo me conduz a fazer. Então eu preciso de domínio, de conhecimento com domínio próprio. Compreender o Senhor de maneira plena, equilibrada no Espírito Santo. Uma vez que eu tenho conhecimento com domínio próprio, eu preciso ter domínio próprio com perseverança. Perseverança. Se eu tenho esse domínio próprio, essa unidade no Espírito Santo, esse domínio nessa caminhada, eu persevero em fazer aquilo que o Espírito Santo me direciona, me capacita, me habilita.
eu não desisto, eu não volto atrás, eu continuo fazendo aquilo que o Espírito Santo, que o Senhor espera com que eu faça. Não é o meu eu. Pessoa que no Espírito consegue perseverar em revelar a Cristo. Precisamos perseverar em revelar o Cristo. Eu preciso de esperança com piedade. Piedade é algo que a palavra já nos fala, que já nos foi dada. Eu preciso perseverar nas minhas compaixões, na necessidade do outro e agindo com misericórdia na vida do outro. Pessoas que, por hábito e natureza de Cristo, agem com compaixão e misericórdia. Veja que a gente vai desenhando o Cristo, o que é o nosso cristianismo, a nossa vida cristã. Se eu tenho essa piedade precisa ter fraternidade. Piedade com fraternidade vai nos falar de atitude de agir com compaixão e misericórdia, de forma afetuosa e fraterna. Isso vai nos falar do nosso amor de irmãos que nós somos. Aquilo que fala de fraterno vai falar da nossa irmandade, da nossa família, do nosso convívio, eu queria falar do nosso, é uma palavra esquisita, mas é do nosso clã. É uma palavra que a gente assusta, parece que esquece, mas é do nosso grupo de pessoas. Algo que nos gera uma identidade. Nós precisamos ter essa piedade com fraternidade. Eu preciso ter fraternidade com amor. Pedro vai nos falar. É preciso ter uma fraternidade com amor, atitude afetuosa, fraterna, com essência de Deus. O amor é a essência de Deus. O amor é a essência de Deus. Essa fraternidade, essa unidade, esse prazer, esse amor de irmãos precisa estar com a essência de Deus, esse amor em Deus. É algo que realmente vem e nos completa. Então há algo que o Senhor já nos deu. O Senhor nos deu vida, piedade, e revelou e já nos entregou promessas como o Espírito Santo, nos fez filho, nos deu vida eterna. De uma maneira resumida, há algo que nós já temos de uma maneira plena. Nós temos, mas eu preciso agora revelar a glória, a virtude do Cristo. E eu preciso, para que eu consiga fazer isso, eu preciso de ter uma fé com virtude, uma virtude com conhecimento, um conhecimento com domínio próprio, um domínio próprio com perseverança, perseverança com piedade, piedade com fraternidade, fraternidade com amor. Isto é fundamental. É fundamental. A nossa caminhada cristã, o meu esforço pessoal é para que isso seja pleno em mim, para que a minha fé seja com virtude e cada qual se repita no meu ser de uma maneira plena. Isso é algo que eu e você, que nós vamos acrescentar na nossa vida. Há uma necessidade de eu e você buscar a cada dia. O amanhã precisa ser melhor do que o meu hoje. O meu hoje precisa ser melhor do que o meu ontem. Precisa ser. 1 João, passa algumas folhas para frente aí, está fácil de achar.
1 João 2:11. Mas quem odeia o seu irmão está nas trevas, anda nas trevas e não sabe para onde vai, porque as trevas lhes cegaram os olhos. As trevas lhes cegaram os olhos. Veja que há uma condição em 1 Pedro 2,9, que nós fomos resgatados das trevas. Há um resgate de Cristo que nos tirou das trevas, e nos fala que nós devemos revelar a virtude do Cristo, revelar a condição da sua glória. Mas quando eu não consigo relacionar nesse nível, mas quem odeia seu irmão está nas trevas, algo que o Senhor vem e me tira. Se eu não relaciono aqui, é como se eu voltasse para aquele mesmo lugar e me tornasse cego. Cego. E João, que está falando aqui agora, voltando no texto em Pedro, no versículo 9, o 8 vai falar ainda, porque essas qualidades, que esses pontos que nós comentamos, porque essas qualidades, estando presente e aumentando cada vez mais, farão com que vocês não sejam nem inativos, nem infrutíferos. Inativos é estagnado, parado, morto. Infrutífero, que não dá fruto, pelo pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Olha que interessante, estas virtudes, essas qualidades, esses pontos que Pedro nos apresentou, precisa estar em nós de uma maneira que seja presente e seja algo que aumente cada dia. E no versículo 9, pois aquele que não tem essas coisas é cego. Quem não tem fé, virtude, conhecimento, domínio próprio, perseverança, piedade, fraternidade e amor é cego. Voltou a uma condição de antes. Como eu posso amar a Deus que eu não vejo, se eu não consigo amar o meu irmão que eu vejo? É o que a palavra nos fala. Impossível. Não é concebido, não é racional que nós cristãos vivamos numa época de tão grande conhecimento, com ódio no coração, com uma condição de não perdão. Tudo isso nos faz cego, tudo isso nos faz distantes. Tudo isso nos impede de contemplar, de enxergar o maior projeto de Deus para a nossa vida. É preciso perseverar, buscar, crescer, avaliar. A palavra aqui fala concentrando todos os seus esforços. Eu preciso concentrar todos os meus esforços a perseguir, a alcançar essas condições. Tem que ser algo a ser perseguido. Eu estava lembrando da Letícia, que ministrou aqui no culto dos jovens, e ela falando que ela faz estratégia para ganhar um parente para Cristo. Eu vou na casa dele, eu vou lá de tantas vezes, eu vou em tal horário, eu vou abordar assim, eu vou falar assado. Ela monta toda uma estratégia. Que coisa linda. E é uma ganhadora de alma impressionante, segundo o pai dela. Quem falou foi o pai dela. Se a gente pode montar uma estratégia para ganhar alguém para Cristo, nós não podemos montar uma estratégia de buscar, de crescermos na fé, na virtude, no conhecimento, no domínio próprio,
sermos perseverantes nisso tudo, buscando essa piedade, essa fraternidade e amor? Podemos, com certeza podemos. Quem odeia seu irmão é cego, vive nas trevas. Irmãos, isso é muito forte. Quem odeia seu irmão vive nas trevas. Nós precisamos fazer uma reflexão disso. Às vezes nós estamos numa condição, não percebemos todo o cenário à nossa volta. Será que nós não estamos sérios por alguma condição? Será que a gente tem conseguido perseverar, perseguir, alcançado essas condições? Isso é a palavra. Pois aquele que não tem essas coisas é cego, vendo só o que está perto, e se esqueceu da purificação e dos seus antigos pecados. Esqueceu de onde foi tirado. Veja que na mensagem eu falei, Paulo estava lembrando de quando ele se converteu. A gente precisa lembrar de quem nós éramos e o que nós precisamos. Não, eu tenho melhorado, eu tenho crescido, para que eu tenha o que? Perseverança. Eu preciso conseguir fazer uma reflexão e medir que eu tenho crescido. Eu preciso fazer um gráfico e me identificar nele. Eu não posso viver uma vida mediana. Isso não é para nós cristãos. Você conhece essa fala? Eu nasci assim e vou morrer assim. Meu pai era assim, então eu vou morrer assim. Isso é frase no carro, adesivo aí nos carros. Isso é terrível, não? O cristianismo não é assim. O cristianismo é algo que eu vou experimentando. Quando eu falo cristianismo, é o próprio Cristo. É algo que gera, que produz em nós crescimento. Por isso, irmãos, procure com empenho, cada vez maior, confirmar a vocação e a eleição de vocês, porque fazendo assim, vocês jamais tropeçarão. Pois desta maneira que lhes será amplamente suprida a entrada no reino do eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O projeto de Deus, querido, é nos suprir. Suprir. É algo que vem para nos completar. Nós precisamos fazer uma reflexão. O Cristo revelado em nós, ou por nós, é um Cristo que jamais permitirá que alguém tropece e seja habilitado às moradas eternas. O Cristo que nós pregamos, o Cristo que nós revelamos, é o Cristo glorioso, que carimba o passaporte, as entradas na morada celeste. Amém? Feche seus olhos. Santo, santo é o teu nome. Pai, aqui está, ó Deus, a tua palavra. Aqui está, ó Deus, um texto, Deus, profundo, que fala de uma condição do Cristo revelado em nós, ou do Cristo que nós verdadeiramente precisamos revelar. Pai, eu quero pedir a tua graça e o teu favor sobre cada um de nós. Pai, que o teu Espírito Santo, de maneira plena, capaz, Deus, derrame sobre nós, sobre cada um de nós, uma vontade, uma necessidade, uma busca, uma condição de esforço profundo no Senhor, de crescermos em fé, de experimentarmos das tuas virtudes, revelarmos as tuas virtudes,
buscarmos, ó Pai, conhecimento no Senhor, uma intimidade com o Senhor, e de uma maneira no Teu Espírito Santo, revelarmos o Teu domínio próprio, com perseverança, com graça, com favor, Pai, com piedade. Pai, seja sobre nós a Tua fraternidade, seja sobre nós, Pai, o Teu amor, de maneira que nós possamos alcançar a todas quantas pessoas estiverem à nossa volta. Pai, que não sejamos impedidos, cegados de contemplar, de receber o Teu reino. Pai, que a revelação da Tua palavra em nós, que a revelação do Cristo em nós seja eficiente. Pai, que possamos revelar um Deus grandão, Pai, um Deus que é esse Deus que a gente canta, quão grande é o meu Deus. Pai, Deus, que a gente possa realmente experimentar de uma maneira, ó Pai, sobrenatural a cada dia. Ensina-nos, ó Deus, a confiar nesse Deus maravilhoso. É o que nós te pedimos, Pai, é o que nós te pedimos, Pai, é o que nós esperamos no Senhor, Pai, para a honra e glória do Teu nome, Pai. Seja o Senhor exaltado nas nossas vidas, seja o Senhor exaltado, seja o Senhor, Pai, engrandecido em cada um de nós. Pai Deus, libera uma porção de uma maneira diferente sobre a Tua igreja, para que possamos, ó Deus, levar a Tua palavra, levar o Teu ser, que possamos, Pai, sermos verdadeiros ganhadores de alma, alguém capaz de perceber todo o nosso cenário à volta. Pai Deus, tira de nós toda cegueira, Pai, tira de nós toda cegueira, em nome de Jesus, em nome de Jesus.
Glória a Deus. Aleluia.